Questão 11. A diferença de potencial elétrico, U, que é a tensão, tá? É proporcional à corrente elétrica I, em um trecho de um circuito elétrico resistivo, com constante de proporcionalidade dada pela resistência equivalente, que é o R e Q. Então, o que ele diz aqui é justamente a primeira lei de Ohm, tá? Que vai falar que a resistência é igual a tensão sobre corrente, tá? Simples assim, tá? Então, eles são proporcionais e a constante é o R, que é a resistência, tá? A resistência é equivalente, tá bom? No trecho do circuito. Além disso, no caso de resistores dispostos em série, como é o caso aqui, a resistência equivalente é dada pela soma das resistências. Então ele já deu todo as formulinhas, né? Ele já me falou que a resistência equivalente, que é o R e Q, vai ser igual a R1 mais R2 mais R3 ou quantos R's tiverem aqui, tá? A corrente elétrica IB, tá? Que é essa corrente elétrica aqui, no trecho B do circuito abaixo, é 3 vezes maior que a corrente elétrica no trecho A, que é aqui em cima. Ou seja, IB sobre IA é igual a 3. Quanto vale a resistência no esse RB2, né? Então aqui é o seguinte, vamos analisar bem o que essa questão diz, tá? Aqui eu tenho um circuito em paralelo, tá? A corrente que vem aqui, que é a corrente total, ela vai se dividir em duas. Aqui vai ser a corrente A, que ele já me falou, e aqui vai ser a corrente IB, que ele já me falou. Depois, no final, elas se juntam outra vez, tá? No trecho A só tem um resistor, que é de 24 ohms. Tá? No trecho B, eu tenho dois resistores. E nesse trecho específico, eles estão ligados em série, um com o outro, porque tá um na frente do outro. Tá? Um ele me falou que vale 6 ohms, e o outro ele quer que eu descubra. Tá? Aqui eu nem preciso calcular a resistência equivalente do circuito em paralelo, tanto é que ele nem fala como que calcula isso, tá? Porque realmente não precisa, tá? O que você precisa saber é que a corrente vai se dividir de acordo com as resistências, tá? Então lembra que eu falei lá atrás em algum exercício que a resistência vai ser maior aonde tem a corrente vai ser maior onde tem menos resistência e a corrente vai ser menor onde tem mais resistência, tá? Então quanto maior a resistência, mais difícil da corrente passar, menor a corrente. Quanto menor a resistência, mais fácil da corrente passar, maior a corrente, tá? Então aqui ele me fala que a corrente no trecho B, né, que na parte de baixo, é 3 vezes maior que a corrente no trecho A. O que isso aqui significa? Tá? Que a resistência no trecho B é 3 vezes menor que a resistência no trecho A. Tá? Porque ó, quando se a corrente A é igual a corrente B dividido por 3, né? Ou ao contrário, né? Que ele fala que a corrente B é igual a 3 vezes a corrente A. Aqui eu simplesmente multipliquei em cruz, né? Eu sei que a corrente B tem o triplo da corrente A. Eu posso usar a primeira lei de Ohm para descobrir quanto que vale, tá? Então vamos lá. A primeira lei de Ohm, ela nos diz que a tensão e a corrente são diretamente proporcionais e diz que a resistência e a corrente são inversamente proporcionais, tá? Porque, como eu expliquei, a corrente vai se dividir, né, no circuito em paralelo, nesse caso. Então, quanto maior a resistência, menor a corrente. Quanto menor a resistência, maior a corrente. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Então, a gente sabe que a resistência IB é igual a 3 vezes a IA. Então, a resistência A, que dá a corrente A, e a resistência B dá a corrente B. Montamos uma regrinha de 3, tá? Só lembra que aqui é uma proporção inversa, tá? Quando a resistência aumenta, a corrente diminui. Então, ao invés de multiplicar em cruz, eu vou multiplicar reto. Esse vezes esse e esse vezes esse.
Então, a resistência no A vezes a corrente no A, que vai ficar RA vezes IA, tem que ser igual à resistência no B vezes, né, não mais, vezes a corrente no B. Só que eu sei que a corrente no B é 3 vezes a corrente no A. Então, eu posso substituir esse IB por 3 vezes IA, tá? Então, a resistência no A vezes a corrente no A é igual a resistência no B vezes 3 vezes a corrente... Opa, ficou errado. 3 vezes a corrente no A, tá? O que eu quero descobrir é a resistência no B, na parte de baixo. Então, eu vou passar esse 3 vezes a corrente no A dividindo. Então, eu vou ter que a resistência no B vai ser igual a resistência no A vezes a corrente no A, dividido por 3 vezes a corrente no A. Como tem a corrente no A multiplicando em cima e embaixo, eu posso cortar elas, tá? Corto as duas. Então, a resistência no B vai ser igual a resistência no A dividido por 3. E é o que faz sentido, né? Porque se ele fala que a corrente no B é 3 vezes maior que a corrente no A, então a resistência no B tem que ser 3 vezes menor. Então tem que dividir por 3. A resistência no A a gente já sabe quanto que vale. 24 ohms. Então para descobrir no B é simples. Vou pegar 24 e dividir por 3. Quem que eu multiplico 3 para chegar em 24? 8. Então a resistência no B é de 8 ohms. Só que a conta não acaba aqui, tá? Então a resistência total na parte de baixo é de 8 ohms. Uma delas eu sei que vale 6. Quanto que vale a outra? 8 menos 6. Por quê? Se é um circuito em série, a resistência equivalente é R1 mais R2. Como é equivalente, que é da parte inteira, vale 8, que a gente acabou de descobrir, e a resistência B1, que é o R1, né, vale 6, para descobrir o R2, passo 6 para o outro lado, né, R2 é igual a 8 menos 6, o R2, ou o RB2, né, que é a resistência B2, vale 2 ohms, que é 8 menos 6, tá? Que é a alternativa A. Então, só recapitulando, que às vezes pode confundir um pouco essa questão aqui, né? Eu passei muita coisa no começo que pode confundir. Num circuito em paralelo, as correntes vão se dividir, tá? Na parte que tem mais resistência, eu vou ter menos corrente. Na parte que tem menos resistência, eu vou ter mais corrente. Ele me diz que a corrente B é 3 vezes maior que a corrente A, tá? Então, a corrente B é embaixo, a corrente A é em cima. Por conta própria, né, eu montei uma regra de 3 aqui, mas não precisava montar ela, tá? Por lógica, se a corrente embaixo é 3 vezes maior que em cima, então a resistência em cima tem que ser 3 vezes maior que a de baixo, tá? Portanto, para descobrir a resistência embaixo, tem que pegar de cima e dividir por 3, que dá 8 ohms. Então, a resistência embaixo inteira vale 8 ohms. Como são dois resistores e um deles vale 6 ohms, a outra tem que valer 2 para dar um total de 8. Então, é a alternativa A. Tá? Uma questão que parece complexa, mas que as contas são simples. É só entender qual que é o conceito por trás aqui.